Olá pessoal, professor Bruno na área, trazendo para vocês mais um artigo do nosso estudo do curso gratuito da Lei das Eleições, Lei 9.504 de 97. Nós chegamos ao artigo número 45. Esse artigo 45 ele trará algumas vedações que serão aplicadas tanto às emissoras de rádio e televisão, na veiculação, na programação normal e em seus noticiários, nos seus programas de notícia. Essa vedação, ela se dará a partir da realização das convenções eleitorais. Então, encerrado o prazo das convenções, o que é vedado às emissoras de rádio e televisão? Lembrando que as convenções elas serão realizadas entre os dias 20 de julho ao dia 5 de agosto. Então, é encerrado o prazo para a realização das convenções, então, após o dia 5 de agosto, o que é vedado a essas emissoras de rádio e TV? Primeiro, transmitir, ainda que seja de forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados. Então, quando nós falamos de pesquisas eleitorais, elas têm que ser registradas até 5 dias antes da sua divulgação perante os órgãos judiciários eleitorais, e eu não posso publicizar, então, nesses noticiários, nessas programações normal de rádio e televisão, quem é o entrevistado, então a figura desse entrevistado. Eu tenho que garantir essa imparcialidade e é claro, obviamente, que não pode ter nessa pesquisa manipulação de dados, porque isso fere as eleições, fere a lisura das eleições e justamente o comprometimento dessas eleições com o eleitorado. Segundo, usar trucagem, montagem ou qualquer outro recurso de áudio ou vídeo que de qualquer forma degrade ou ridicularize candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito. Uma vez que nós temos então áudios, vídeos que foram alterados, modificados, aglutinados com outro para ridicularizar um determinado candidato, cabe ainda até direito de resposta, né? Conforme ainda estudaremos. Terceiro, é proibido veicular propaganda política ou difundir opinião que seja favorável ou contrária a candidato, partido, coligação a seus órgãos ou representantes. Claro, imagine o Jornal Nacional, claro que isso acontece de uma forma subliminar, infelizmente, difundindo uma opinião favorável a um determinado candidato. O Brasil todo assiste o Jornal Nacional, então tem que ser vedado isso porque fere o princípio, novamente, da isonomia entre os candidatos, né? A igualdade entre os candidatos. 4. Não pode as emissoras de rádio e TV também darem privilégio a determinado candidato, partido ou coligação, como, por exemplo, na realização de um debate ou em alguma entrevista. 5. Veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão, ou seja, que mencione ou critique candidato ou partido, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates políticos. Claro, porque os debates, os programas jornalísticos em determinadas situações permite essas entrevistas, né, a partidos políticos, etc. Mas uma novela, por exemplo, A Força do Querer, não poderia veicular uma crítica a um determinado candidato porque fere esse candidato em relação aos demais. Sexto, divulgar o nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda quando pré-existente, inclusive se coincidente com o nome do candidato ou com a variação nominal por ele adotada. Sendo o nome do programa o mesmo que o do candidato, fica proibida a sua divulgação sob pena de cancelamento do registro. Então veja só, cuidado para não confundir com o que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, a partir do encerramento da convenção, eu não posso ter um programa com o nome de um candidato, tá? Por que isso é importante? Porque o parágrafo 1º ele até antecipa um pouco. Ele diz que a partir do dia 30 de junho do ano da eleição, então muito antes da possibilidade do início de convenção, é vedado ainda as emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena, no caso dele ser escolhido em convenção, impor multa que está prevista no parágrafo 2º, que é o valor de 25.000 a 100.000 UFIRs, e também sujeitando-se o cancelamento do registro da candidatura do beneficiário.
Então veja, o que diz anteriormente, eu não posso ter um programa com o nome do candidato, certo? Só que eu não posso, a partir do dia 30 de junho, ter um programa apresentado por candidato, porque se esse candidato ele for escolhido em convenção partidária, há imposição de multa. Então, para resguardar como critério preventivo, é melhor que a emissora deixe de usar aquele candidato, pré-candidato, na apresentação do programa a partir do dia 30 de junho. Tudo bem? Agora, o que é o conceito de trucagem e montagem? Trucagem é um efeito, conforme prevê o parágrafo 4º, que é realizado tanto no meio de áudio ou vídeo, visando degradar ou ridicularizar candidato. E essa trucagem tem um objetivo, também, desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato. Já a montagem, o próprio nome diz, é a junção de registros, seja de áudio ou vídeo, também visando prejudicar determinado candidato. Então, esses termos trucagem e montagem foram trabalhados anteriormente, então é importante a gente conceituar. Parágrafo 6º, para fechar esse artigo número 45, diz que permite-se ao partido político utilizar na propaganda eleitoral dos seus candidatos em âmbito regional, inclusive no horário eleitoral gratuito, a imagem e a voz de candidato ou militante de partido político que integre a coligação em âmbito nacional. Então, posso pegar a voz de candidatos, militantes, filiados de partidos políticos na coligação em âmbito nacional, utilizando-se então na propaganda em âmbito regional. Tudo bem? Esse foi o nosso artigo número 45. Na sexta-feira nós voltaremos estudando o artigo 46 da Lei 9.504 de 97. Fiquem bem, bons estudos e até breve.